Olá, turma! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de Geografia e nós vamos falar sobre o relevo brasileiro. Você já deve ter percebido que a superfície terrestre não é plana e nem uniforme. Ela apresenta formas variadas, que são chamadas de relevo. A formação do relevo é resultado dos processos que ocorrem tanto no interior quanto na superfície da Terra. Dos processos internos, ou seja, que ocorrem dentro do nosso planeta, podemos destacar os terremotos e as erupções vulcânicas, que podem causar rachaduras na superfície e deslocamento de grandes blocos de rochas. Entre os processos que ocorrem na superfície terrestre, destacamos a erosão e a deposição. A erosão é um processo de remoção e transporte de materiais desagregados, ou seja, que são separados das rochas que compõem a superfície da Terra. Essa separação pode ser causada principalmente por causa das mudanças de temperatura e pela ação da água e dos ventos nas rochas. Já a deposição é o contrário, pois é o acúmulo dos materiais separados das rochas e que foram removidos e transportados pela erosão. Tanto a erosão quanto a deposição atuam constantemente no relevo. Lembrando que a erosão é esse processo de remoção e transporte dos materiais que foram separados das rochas, principalmente por causa da ação do vento, das águas de chuva, dos mares e também da mudança de temperatura. Esse material ele vai se acumular em um determinado lugar e o processo de acúmulo desse material proveniente da erosão é o que a gente chama de deposição. As formas de relevo que predominam no nosso país são os planaltos, as planícies e as depressões. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Os planaltos são superfícies irregulares acima do nível do mar, onde a erosão é maior do que a deposição. Alguns exemplos de planaltos são as chapadas e as serras. As planícies são superfícies planas nas quais a deposição dos materiais é maior do que a erosão. Normalmente, elas se localizam ao longo dos rios e do litoral, ou seja, está próximo ao nível do mar. Já as depressões são áreas mais baixas em relação às áreas vizinhas, que nós chamamos de depressões relativas, ou em relação ao nível do mar, que nós chamamos de depressões absolutas. No Brasil, ocorrem apenas as depressões relativas, que são áreas mais baixas em relação ao planalto que está ao redor. Relembrando, as planícies são áreas planas, sempre próximas ao nível do mar. Já os planaltos são áreas acima do nível do mar e que podem ser, por exemplo, as chapadas e as serras. As depressões podem ser áreas abaixo do nível do mar, como por exemplo a depressão absoluta, ou então abaixo das áreas vizinhas, do relevo vizinho, como a depressão relativa. Ao ocupar o espaço, as pessoas modificam o relevo para atender às suas necessidades e ao seu modo de vida. Por exemplo, os terrenos íngremes são aplainados para a construção de casas, ou então o relevo pode ser modificado para a construção de túneis e estradas, além das atividades de mineração, que deixam buracos alterando a paisagem do local. Ao retirar a vegetação,
o homem deixa o solo mais exposto ainda ao processo de erosão, que pode causar grandes desastres como os deslizamentos de terra e o desabamento de casas. Bom, pessoal, por hoje é só. Beijinhos e até a nossa próxima aula!